Não sei se vocês conhecem aqui no Rio de Janeiro um bairro chamado Santa Teresa, que fica no topo assim, de um morro, né? E esse bairro foi ocupado por artistas. E tem um bonde, é o único bairro que foi o bonde que existia no Rio de Janeiro foi preservado. É um bonde amarelo e as pessoas andam de bonde, quer dizer, tem todo um charme. Isso atrai os artistas, é mais alto também, tem um visual bacana. E eu tive minha fase hippie e fui morar nesse bairro. Criamos lá uma comunidade, passei um ano lá. E um dos caras que estavam lá na comunidade, eu me formei em 82, não sabia exatamente o que eu ia fazer na minha vida de jornalista, formado na PUC, começou a fazer freelancer para um jornal chamado Data News. Data News foi o primeiro jornal de informática que cobria a área de informática no Brasil. E aí eu comecei a fazer freela para lá, depois eu saí lá da comunidade, voltei para a casa dos meus pais durante um período para depois sair. E aí depois fui contratado. E ali começou a minha jornada no mundo digital, mais ou menos 83, né, 80, por aí. Fiquei lá 2 anos, depois eu caminhei para outros caminhos e depois cheguei na internet em 90, 10 anos depois, eu cheguei na internet, comecei a ganhar dinheiro com a internet em 1993, 92, 93. Estava ali já trabalhando. Eu estou contando essa história, até inspirado um pouco pela live ontem do Lawrence, que contou toda a história desde o momento que ele chegou da China com 10 anos e tudo. Foi bem interessante. Foi trabalhar na IBM. Inclusive, o César Taurion, que era da IBM, trabalhou no Data News. Ele é um dos influenciadores digitais, né? A gente se conheceu lá no Data News. Bom, eu estou contando isso porque esse artigo de hoje é um marco na minha história profissional. Estou começando, oficializando hoje uma nova fase da minha vida. Porque eu tive uma fase que eu trabalhei como operador, executor, até 2006. Desde que eu montei minha empresa de 95 a 2006, eu fui um executor de projetos. E depois, a partir de 2006, quando eu escrevi meu primeiro livro e comecei a dar aula em pós, eu virei um conceituador. Eu saí da execução e fui para a conceituação. E nessa fase da conceituação, o primeiro grande bloco, a fase 1 de conceituador, foi uma tentativa de entender o cenário, né, e criar uma metodologia para as organizações tradicionais. Então, vamos fazer e tal. E eu tinha uma ilusão, e eu coloco isso no artigo, né, de que basta você apresentar um mapa de cenário lógico que as pessoas sairiam correndo para tomar as decisões adequadas àquele mapa a partir do momento que a pessoa entendesse que aquele mapa tinha uma lógica. E eu aprendi, estudando inclusive o nosso querido Thomas Kuhn, que as coisas não é assim que a banda toca. A banda da humanidade não toca desse jeito. Aí nesse artigo eu faço até uma brincadeira, né, dizendo que boa parte das pessoas, né, quando se deparam com um iceberg inesperado, não acredito que o naufrágio vai vir. As pessoas preferem ficar ouvindo música, a orquestra sinfônica no convés, acreditando que aquilo tudo é uma fantasia. Então essa foi a minha experiência. E aí terminei, vamos supor assim, um ciclo, que é o ciclo estamos aqui com um cenário. O que a gente faz com isso? Então aí a gente entra numa nova etapa. Primeiro, a gente vai separar na sociedade e a gente vai descobrir que existe, né, os early adopters, ou aqueles caras que gostam de se adaptar primeiro. Isso aí está na literatura, inclusive eu coloco, né, a descrição do que é, no artigo, um early adopter, né? É um contexto, vou ler para vocês, abre aspas, peguei aqui da internet, em um contexto cercado por inovação,
Os early adopters são um grupo de usuários que estão abertos à experimentação de novidades. Essas pessoas possuem mais disposição para testar e adquirir novas tecnologias e soluções, mesmo que ainda não tenham sido testadas por outros indivíduos. Então, são os inquietos. Né? E aí eu diria que a sociedade, de maneira geral, é dividida assim em termos de perfil, personalidade. 20% do total gostam de desafios inovadores. 20%. E 80% não gostam. E ainda diria mais, que dos 20% dos que gostam, porque aqui, quando a pessoa fala aqui dos adaptantes iniciais, ou dos que gostam de chegar na frente na praia, não precisa ter ainda barraquinha de cerveja, desse pessoal, dos 20% são os inquietos e inovadores. Porque o cara pode ser inquieto, pode querer a novidade, pode querer testar, mas uma coisa é ele ser um consumidor, a outra coisa é ele ser um criador das mudanças. Então isso fica mais difícil. E qual é o grande problema que a gente tem nos projetos de inovação? A gente vai ter que dividir entre os sistêmicos, aqueles que se beneficiam do antigo modelo, e aqueles que querem transformar e se beneficiar do novo modelo. Então, diante disso, quando a gente vai começar um projeto de inovação, a gente tem dois grandes problemas. Né? Quando a gente começa, a gente acaba envolvendo pessoas na sua fase inicial que não têm o perfil, temperamento do inquieto inovador, ou do early adopter, ou do inquieto. Não tem esse perfil. A pessoa simplesmente é um resistente. Né? Então ele não quer fazer novidade. E depois, existem pessoas que se beneficiam do atual modelo. Você botar uma pessoa que se beneficia do atual modelo para fazer uma mudança que vai prejudicar ele, obviamente que ele vai jogar para trás o processo. Então ele não vai ajudar no processo. E aí no final eu coloco, né, que para você fazer uma inovação consistente você tem que definir, estudar cada vez mais a fundo quem são esses inquietos, como separar aqueles que são bem resolvidos emocionalmente dos que têm problema, como agrupá-los, como dotá-los de teorias fortes e, por fim, como incentivá-los a realizar projetos inovadores, de preferência disruptivos. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual e o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix, quero ser bimodal.